Aos 87 anos, Gregory Peck finalmente confessa que ela foi o amor de sua vida. Gregory Peck nasceu Eldred Gregory Peck, em 5 de abril de 1916, em La Jolla, Califórnia. Desde cedo, Peck demonstrou uma força silenciosa e uma presença digna que mais tarde se tornariam marcas registradas de sua persona nas telas. Sua infância não foi isenta de dificuldades. Seus pais se divorciaram quando ele tinha apenas 6 anos de idade, e ele foi criado principalmente por sua avó. Apesar desses desafios iniciais, a trajetória acadêmica de Peck foi constante e impressionante. Ele frequentou a Universidade Estadual de San Diego e depois se transferiu para a Universidade da Califórnia, Berkeley, onde estudou inglês e se preparou para a medicina. Foi lá, durante seu período em Berkeley, que descobriu sua paixão pela atuação ao participar de produções teatrais no campus. Essa paixão cresceu tanto que ele abandonou seus planos de se tornar médico, optando por seguir carreira nas artes cênicas, uma decisão que o tornaria uma das figuras mais reverenciadas da história do cinema americano. A carreira de ator de Peck começou oficialmente no teatro, com apresentações em produções regionais e companhias itinerantes. Sua forte presença em palco rapidamente chamou a atenção e, no início da década de 1940, ele já havia chegado a Broadway. No entanto, foi sua transição para o cinema que o tornaria verdadeiramente um nome conhecido em todo o mundo. A estreia de Peck no cinema aconteceu em 1944 com Days of Glory, e ele ascendeu rapidamente ao estrelato. Sua alta estatura, voz grave e porte nobre permitiram que ele interpretasse uma ampla gama de papéis, mas ele era particularmente amado por personagens que personificavam integridade, justiça e compaixão. Talvez a atuação mais icônica de Gregory Peck tenha sido em 1962, quando interpretou Atticus Finch em To Kill a Mockingbird, baseado no romance vencedor do Prêmio Pulitzer de Harper Lee. Este papel foi mais do que apenas um ponto alto de sua carreira de ator. Tornou-se um símbolo de coragem moral e decência humana. Como Atticus, Peck personificou o papel de um advogado sulista íntegro que defende um homem negro injustamente acusado de estupro no sul dos Estados Unidos, uma época marcada pela segregação racial. A atuação rendeu a Peck o Oscar de melhor ator e continua sendo considerada uma das maiores interpretações da história do cinema. O American Film Institute mais tarde nomeou Atticus Finch o maior herói do cinema americano. Um testemunho não apenas do personagem, mas também do próprio senso inato de retidão de Peck, que transparecia no papel. Além de seus prêmios como ator, Gregory Peck também foi um humanitário e ativista dedicado. Ao longo de sua vida, ele usou sua fama para apoiar causas em que acreditava, frequentemente se manifestando contra a injustiça e a desigualdade. Ele foi um crítico ferrenho da lista negra de Hollywood durante a era McCarthy, opondo-se corajosamente ao medo e à suspeita generalizados que paralisaram grande parte da indústria do entretenimento. Também apoiou iniciativas pelos direitos civis, participou ativamente de movimentos contra a guerra durante a Guerra do Vietnã e defendeu o desarmamento nuclear. Seu compromisso com o progresso social não era meramente formal. Era uma crença profundamente arraigada que se refletia em sua escolha de papéis e em suas declarações públicas. Ele certa vez disse, de forma memorável, "Tempos difíceis não duram, pessoas fortes sim." Uma frase que refletia tanto seu heroísmo nas telas quanto sua resiliência fora delas. A filmografia de Peck é extensa e inclui filmes aclamados como A Princesa e o Plebeu, Roman Holiday, de 1953, no qual contracenou com Audrey Hepburn, Spellbound, de 1945, dirigido por Alfred Hitchcock. Os Canhões de Navarone, The Guns of Navarone, de 1961, Cabo do Medo, Cape Fear, de 1962, e A Profecia, The Omen, de 1976, sua versatilidade permitiu que ele transitasse com facilidade entre gêneros, de comédias românticas e dramas de guerra a thrillers e aventuras épicas. Ele foi indicado ao Oscar de melhor ator 5 vezes, vencendo uma, e também recebeu inúmeras outras honrarias ao longo de sua vida, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade em 1969 e o Prêmio Humanitário Gene Herschelt em 1967. Refletindo não apenas seus talentos artísticos, mas também sua dedicação em servir à humanidade.
Em outubro de 1942, nos estágios iniciais daquela que se tornaria uma das carreiras mais icônicas da história de Hollywood, Gregory Peck casou-se com Greta Kukkonen, uma mulher finlandesa-americana, cuja força e dignidade silenciosas desempenhariam um papel fundamental em sua vida familiar inicial. Greta, nascida em 1911 na Finlândia, imigrou para os Estados Unidos e se estabeleceu como uma presença elegante e culta na vida de Gregory. Juntos, eles construíram uma família e tiveram 3 filhos. Jonathan, nascido em 1944, Stephen, nascido em 1946, e Carrie Paul, nascido em 1949. Esses primeiros anos foram marcados pela ascensão de Peck ao estrelato em Hollywood, o que lhe trouxe tanto aclamação quanto pressão. Apesar da imagem pública de glamour e sucesso, a família Peck também sofreu com as dificuldades que a fama pode impor aos relacionamentos pessoais. Greta, conhecida por sua elegância e discrição, conseguiu manter a estabilidade para os filhos durante esses tempos difíceis. No entanto, após mais de uma década de casamento, a união chegou ao fim e o casal se divorciou oficialmente em dezembro de 1955. Foi um momento crucial e sombrio na vida de Peck, tanto pessoal quanto emocionalmente. A tragédia que atingiu a família Peck. Anos depois, permanece um dos capítulos mais dolorosos da história pessoal de Gregory Peck. Em 26 de junho de 1975, seu filho mais velho, Jonathan, foi encontrado morto em sua casa. As autoridades concluíram que se tratava de um aparente suicídio. A perda devastadora do filho abalou Peck, homem de presença estoica e profunda convicção. Ele reconheceu abertamente que a dor da perda de Jonathan era algo do qual jamais se recuperaria completamente. Foi a coisa mais terrível que me aconteceu na vida, disse Peck certa vez com uma honestidade pungente. A gente nunca supera uma coisa dessas. A dor o atormentou pelo resto da vida, revelando a vulnerabilidade por trás dos personagens fortes e nobres que ele tantas vezes interpretou nas telas. Jonathan era um jovem brilhante e atencioso, e a perda deixou uma cicatriz permanente na família, remodelando a visão de Peck sobre a vida e a mortalidade. Durante seu casamento com Greta, Peck também vivenciou um momento de conflito emocional ao se envolver em um breve, porém intenso, caso com sua colega de elenco, a lendária atriz sueca Ingrid Bergman, que o fascinava. Na época, ambos os astros eram jovens, apaixonados e imersos na intensa atmosfera emocional que o thriller dirigido por Alfred Hitchcock exigia deles. Anos mais tarde, em uma entrevista de 1987 com Brad Derrick, da revista People, Peck admitiu o caso, falando com uma mistura de franqueza e contenção. Tudo o que posso dizer é que eu tinha um amor verdadeiro por ela. E acho que devo parar por aí. Eu era jovem, ela era jovem. Estivemos envolvidos durante semanas num trabalho intenso e próximo. Esta confissão revelou a natureza complexa da humanidade de Peck. Alguém capaz de um amor profundo e de um grande remorso, dividido entre o seu sentido de dever e as emoções intensas despertadas pela proximidade e colaboração artística. Logo após o fim de seu primeiro casamento, outra mulher passaria a desempenhar um papel central em sua vida. Na véspera de Ano Novo de 1955, apenas um dia depois de finalizar seu divórcio de Greta, Peck casou-se com Véronique Passani, jornalista parisiense e ex-repórter de artes e cultura do jornal francês France Soir. Véronique conheceu Gregory em 1952, durante uma entrevista concedida pouco antes de ele viajar para a Itália para filmar A Princesa e o Plebeu, Roman Holiday. O encontro deles foi puramente profissional, mas algo da conversa ficou na memória de Peck. 6 meses depois, ele a convidou para almoçar. O que começou como uma simples refeição se transformou em uma parceria para a vida toda. Os dois tornaram-se inseparáveis, unidos por admiração mútua, companheirismo intelectual e uma profunda ligação romântica. Gregory e Véronique tiveram 2 filhos. Um filho, Anthony, nascido em 1956, e uma filha, Cecilia, nascida em 1958. Anthony seguiria carreira na indústria do entretenimento e, por um tempo, foi casado com a supermodelo mundialmente famosa Cheryl Tiegs, tornando-se notícia por representar o encontro entre Hollywood e a realeza da moda. Cecilia Peck trilharia seu próprio caminho como uma respeitada cineasta, documentarista e atriz, dando continuidade ao legado artístico de seu pai com projetos focados em justiça social, direitos das mulheres e ativismo político.
Apesar das mágoas e complexidades que marcaram a trajetória pessoal de Peck, seu casamento com Veronique permaneceu forte e duradouro. Eles foram casados por quase 5 décadas e, segundo todos os relatos, o relacionamento deles era pautado por profundo afeto, confiança e valores compartilhados. Veronique esteve ao seu lado nos momentos mais críticos de sua carreira e vida, incluindo a perda de Jonathan e seu trabalho filantrópico e político posterior. Peck frequentemente atribuía à presença dela o mérito de o manter com os pés no chão e lhe dar força para enfrentar as tempestades da vida. Gregory Peck também era um avô orgulhoso. Seu legado se estendeu à próxima geração por meio de seus netos, alguns dos quais seguiram seus passos criativos. Um de seus netos, fruto de seu primeiro casamento, é o ator Ethan Peck, que possui uma semelhança impressionante com seu famoso avô, e perpetuou o nome Peck no cinema e na televisão, notavelmente interpretando um jovem Spock na franquia Star Trek. A continuidade da linhagem Peck nas artes é um testemunho do impacto duradouro que Gregory teve, não apenas no cinema, mas também em sua própria família. Aos 87 anos, Gregory Peck finalmente confessa que ela foi o amor de sua vida. Ingrid Bergman. Foi num momento de quietude e reflexão, no crepúsculo de sua extraordinária vida, que Gregory Peck, o icônico ator cujo rosto ilustrou alguns dos filmes mais inesquecíveis de Hollywood, finalmente revelou um segredo que guardava no coração há mais de meio século. Aos 87 anos, após décadas de fama, vida familiar e aclamação, ele não se lembrou de seus inúmeros prêmios, nem de seus triunfos de bilheteria, mas de uma única mulher que deixou uma marca indelével em sua alma, a luminosa e enigmática Ingrid Bergman. O breve, porém eletrizante, período que compartilharam começou no final da década de 1940, durante as filmagens de Spellbound, 1945, o fascinante thriller psicológico de Alfred Hitchcock. Peck era uma estrela em ascensão, conhecido por seu olhar intenso e gravidade moral, enquanto Bergman já era uma lenda, admirada mundialmente por suas atuações em filmes como Casablanca e A Meia Luz. Na tela, a química entre eles era palpável, mas o que muitos não sabiam era que essa paixão refletia algo mais profundo e íntimo nos bastidores. Anos depois, rumores circulariam entre historiadores de cinema e pessoas próximas a eles, mas Peck sempre manteve um silêncio respeitoso. Na época, ele era casado com Greta Kukkonen, e tanto ele quanto Bergman estavam cientes dos riscos envolvidos, profissionalmente, pessoalmente e moralmente. No entanto, anos depois, em uma entrevista excepcionalmente franca, pouco antes de sua morte, Peck finalmente deixou a verdade vir à tona. Com um tom suave e nostálgico e um olhar distante, ele confessou: Ingrid foi o amor da minha vida. Nunca parei de pensar nela. Essa confissão deixou os presentes atônitos, não por ser tão implausível, mas por confirmar o que muitos já suspeitavam. Peck explicou que a conexão entre eles ia muito além da atração física. Ele descreveu Bergman como brilhante, sensível, corajosa e uma mulher cuja alma ardia em luz. Recordou seu riso, seu intelecto, seu calor humano e as conversas tranquilas que compartilhavam entre as filmagens, momentos longe do olhar da câmera, quando ela era apenas Ingrid e ele, simplesmente Greg. Peck admitiu que o relacionamento não era sustentável na época. Ambos estavam ligados a outras vidas e responsabilidades. Mesmo assim, ele nunca a esqueceu. Mesmo depois de se casar novamente, criar filhos e se dedicar ao trabalho humanitário e ao ativismo político, a memória de Ingrid permaneceu como uma lembrança agridoce do que poderia ter sido. Ele disse que algumas pessoas deixam uma marca no coração que o tempo não apaga. Ela era uma delas. Para Bergman, também, parece que essa conexão deixou uma impressão duradoura. Embora ela nunca tenha falado abertamente sobre um relacionamento romântico com Peck, suas cartas e anotações em diários posteriores insinuaram um carinho e uma admiração que iam além do respeito profissional. A confissão de Peck, no final da vida, não foi apenas uma revelação emocional, mas também um profundo ato de honestidade. Num momento da vida em que o legado muitas vezes ofusca a vulnerabilidade, ele escolheu falar não como uma lenda das telas, mas como um homem que amou profunda e silenciosamente e que pela primeira vez queria que o mundo soubesse. Tive uma boa vida, disse ele, uma vida plena, mas algumas coisas, mesmo que breves, ficam para sempre. Era isso que ela era, para sempre.
Naqueles últimos anos, enquanto os cabelos grisalhos e a postura digna de Peck lembravam aos fãs a força silenciosa que ele sempre exalara nas telas, ele compartilhou com o mundo uma ternura oculta que o tornava ainda mais humano. Não era uma confissão nascida do arrependimento, mas da lembrança, de um amor não perdido, mas acalentado nos recônditos da memória. E assim, enquanto a cortina se fechava lentamente sobre a vida extraordinária de Gregory Peck, uma cena final permaneceu, não capturada em filme, mas gravada no coração de um homem que finalmente e corajosamente disse a sua verdade. Em 12 de junho de 2003, Gregory Peck, um dos atores mais reverenciados e icônicos da história do cinema americano, faleceu tranquilamente enquanto dormia, aos 87 anos. A causa da morte foi broncopneumonia, uma grave infecção pulmonar que pode ser especialmente perigosa para os idosos. Ele morreu em sua residência de longa data em Los Angeles, Califórnia, cidade que testemunhou grande parte de sua carreira memorável e de sua vida pessoal. Ao seu lado, naqueles momentos finais, estava sua amada esposa, Veronique Pisani Peck, jornalista e filântropa francesa, com quem se casara em 1955. O vínculo entre eles perdurou por quase 5 décadas, e a presença inabalável de Veronique em seu leito de morte simbolizava o profundo amor e companheirismo que definiram a vida que compartilharam. A morte de Peck marcou o fim de uma era, e seu falecimento foi profundamente lamentado por fãs, colegas e admiradores em todo o mundo. Seus restos mortais foram sepultados na Catedral de Nossa Senhora dos Anjos, em Los Angeles, uma catedral católica moderna e imponente que serve como igreja matriz da Arquidiocese de Los Angeles. O mausoléu onde ele foi sepultado tornou-se, desde então, um local de reflexão para aqueles que desejam prestar homenagem ao homem que trouxe tanta dignidade, integridade e força serena às telas. Em seu funeral, um evento solene, porém profundamente comovente. Um dos momentos mais tocantes ocorreu quando o ator Brock Peters proferiu o elogio fúnebre. Peters interpretou Tom Robinson, o homem negro falsamente acusado de estuprar uma mulher branca, a quem o personagem de Peck, o advogado íntegro Atticus Finch, defendeu com tanta veemência no filme histórico de 1962, O Sol é para Todos, and To Kill a Mockingbird. A escolha de Peters para discursar foi profundamente simbólica. Trouxe à tona não apenas a conexão profissional entre os dois atores, mas também o impacto duradouro do filme, que há muito é aclamado por sua mensagem de justiça racial e coragem moral. As palavras de Peters homenagearam não apenas o ator, mas também os valores que Peck representava tanto em seus papéis quanto em sua vida pessoal. O funeral atraiu uma grande variedade de personalidades de Hollywood, com muitos atores, cantores, escritores e produtores lendários presentes para prestar suas homenagens. Entre eles estava Lauren Bacall, a atriz de voz rouca que ascendeu à fama durante a mesma era de ouro de Hollywood que moldou a carreira de Peck. Sidney Poitier, o primeiro ator negro a ganhar o Oscar de melhor ator, e amigo e admirador de longa data de Peck, também estava presente, assim como o cantor e ativista Harry Belafonte e sua filha, a atriz Shari Belafonte. A lista de convidados era como um verdadeiro desfile de estrelas do mundo do entretenimento, ressaltando o imenso respeito que Peck inspirava em diversas gerações. O ator Harrison Ford e sua companheira, Calista Flockhart, vieram homenagear um homem que Ford havia citado como uma influência. Os veteranos atores de televisão Mike Farrell e Shelley Fabares, conhecidos por suas contribuições para a televisão e o cinema, também prestaram homenagem. Jimmy Smits, conhecido por suas atuações marcantes tanto em dramas quanto em papéis policiais, compareceu para honrar a integridade moral que Peck sempre representou. Outros presentes notáveis incluíram Louis Jordan, o ator francês que, assim como Peck, fez a ponte entre o cinema europeu e o americano. Diane Cannon e Stephanie Zimbalist, atrizes com carreiras de destaque, e Michael York, conhecido por seus papéis clássicos e voz imponente. A lenda do cinema Angie Dickinson também estava presente, assim como Larry Gelbart, roteirista e produtor mais conhecido por criar a série de sucesso M.A.S.H. E o cantor e ícone pop Michael Jackson, cuja admiração pelas estrelas clássicas de Hollywood era notória. Angelica Houston, membro de uma dinastia de Hollywood e atriz consagrada por mérito próprio, compareceu ao lado do cantor Lionel Richie e da atriz vencedora do Oscar Louise Fletcher.
Tony Danza, adorado por seus papéis em comédias e dramas televisivos, também compareceu para homenagear o legado de um ator que estabeleceu o padrão de excelência para protagonistas masculinos em Hollywood. A atriz Piper Laurie, conhecida por suas performances profundamente emotivas, completou a longa lista de ilustres presentes, todos reunidos não apenas para marcar o fim de uma vida, mas para celebrar um homem que tocou inúmeras pessoas, dentro e fora das telas, com sua graça, humanidade e inabalável senso de decência.